Jejum intermitente para mulheres é o tema de hoje. Bem-vindas! Bom dia, deusas! Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que vira e mexe a gente ouve por aí, que é o jejum intermitente. Provavelmente vocês já viram falar a dieta do jejum intermitente, eu vou fazer jejum. E não pensem o contrário. O jejum, ele é uma ótima estratégia, mas ele é uma estratégia. Então, eu não vou falar mal do jejum, eu vou mostrar para vocês como o jejum pode ser bom e pode também não ser para a saúde da mulher. Então, a gente vai falar do jejum na saúde da mulher. Para você que tem uma biologia feminina, que produz hormônios sexuais femininos. E como o jejum ele pode afetar a sua vida e como ele deve ser feito. Deusas, o material ele vai ficar disponível para vocês. É só você escrever flor aqui nos comentários e eu já vou liberar para você o material. Então, deusa, o jejum não é só pular refeição. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma paciente, ela falou pra mim assim: eu tô meio que fazendo um jejum intermitente, porque eu não tô comendo em X horário. Não é meio que fazendo um jejum intermitente, porque o jejum intermitente, ele é uma estratégia nutricional. Ele tem data para começar, ele tem data para terminar e ele tem um protocolo a ser seguido. Existe uma forma de iniciar o jejum, existe uma forma de finalizar esse jejum. E se tudo isso não for redondinho, não for bem feito, o seu jejum ele pode causar mais malefícios do que benefícios. E por aí a gente só ouve falar dos benefícios, dos milagres do jejum, das coisas que o jejum promove no seu corpo, que são de outro planeta, mas não é bem assim. As estratégias elas precisam ser bem aplicadas. A Tati é a nossa fazedora de jejum, né, Tati? Então, claro que você já viu falar de jejum intermitente, se você rodeia a internet por aí. E ele é sim associado a vários benefícios na saúde, tanto de homens quanto de mulheres, mas eles são diferentes. Jejum para homem é de um jeito, jejum para mulher é de outro jeito. E se esse jejum ele for feito de maneira incorreta, ele for mal feito, você pode sim ter mais malefícios do que benefícios. E aí vai ficar aquela impressão de que o jejum não funcionou para mim, não foi tão bom, eu não tive resultado, me fez mal. E aí acaba que a gente constrói opiniões e olhares ruins da estratégia, sendo que ela não foi bem feita e você fez a sua cabeça. Por isso, deusa, o profissional nutricionista existe, que é para você não fazer coisas da sua cabeça, tá? Então, um corpo com a biologia feminina, ele é construído, ele foi criado para a fertilidade. E períodos longos de jejum atrapalham a produção desses hormônios sexuais femininos que possibilitam que sejamos férteis. Mesmo que você não queira engravidar agora, mesmo que você não queira engravidar nunca, a sua fertilidade ela é muito importante, porque ela diz que os seus hormônios estão equilibrados e que tudo está funcionando muito bem no seu corpo. Se vocês me seguem aqui no Instagram, vocês têm me visto falar muito de desequilíbrio hormonal, muito da fase da perimenopausa, da menopausa e todas as consequências que nós mulheres sofremos quando a gente tem essa baixa hormonal, de tudo que causa de prejuízo no nosso corpo, desde ganhar peso, que às vezes é o mais evidente, a dificuldade por perder peso ou a facilidade por ganhar peso, mas também o cansaço, o sistema imune mais baixo, dores de cabeça, cognição, memória enfraquecidas, a libido, os calores, as dores no corpo, a irritabilidade e por aí vai. Então, os nossos hormônios na nossa fase cíclica, na nossa fase fértil, eles precisam estar adequados. Então, imagina você adotar uma estratégia da sua cabeça onde esses hormônios estão desequilibrados.
Deusas, me perdoem pela minha voz, eu estou gripada. Desde ontem, mas já tô ficando bem. Então vocês entendem isso, que a fertilidade da mulher, a ovulação, ela não é só pra você engravidar, ela é pra você se manter em equilíbrio, pra manter tudo acontecendo no seu corpo, pro seu cabelo ficar bom, a sua pele ficar boa, a sua imunidade ficar boa, o seu intestino, o seu corpo, a distribuição de gordura corporal, a sua energia, os seus treinos, as suas relações, o seu humor, a sua criatividade, o seu trabalho. É tudo, não é só sobre engravidar. Aí tem outra coisa, né, que eu não gosto de falar. O sistema reprodutor feminino. É o sistema sexual feminino, porque a gente não só reproduz, a gente precisa de saúde desse sistema funcionando muito bem pra gente ter qualidade de vida. Faz sentido pra vocês, deusas? Ou falei bobagem aqui, vocês não concordam? Me contem. E aí, pensando nisso, a gente tem 2 hormônios muito importantes no nosso ciclo, que é o estrogênio e a progesterona. Então eu separei aqui para falar com vocês um pouquinho sobre cada um deles, para vocês conhecerem um pouco mais. Afinal de contas, a gente passa uma vida inteira produzindo esses hormônios e a gente não sabe o que eles fazem no nosso corpo. Então, o estrogênio, ele é um hormônio essencial para nossa saúde de mulher e ele precisa estar em quantidades ótimas. O que é isso? Você não pode nem ter excesso de estrogênio, porque isso vai classificar como uma dominância estrogênica e isso vai trazer muitos pontos negativos para a sua saúde. Como também, esse estrogênio, ele não pode estar baixo. Por quê? Isso também vai trazer muitos prejuízos para a sua saúde. Então, o que o estrogênio, o excesso de estrogênio causa? Mastalgia, dor nas mamas. Então, aquele peito que aumenta de tamanho, que dói muito, você não consegue ficar sem roupa. Você tira o sutiã, dói. Você vai tomar banho, a água que cai, dói. Se alguém esbarra em você, você segura a dor de tanto que dói mesmo. Menstruação intensa. Então, mulheres que têm um fluxo muito aumentado. Enxaqueca. Mudanças de humor, ciclo menores que 21 dias, ganho de peso, retenção hídrica, TPM, tá? Também está associado. A endometriose também é uma doença que está associada tanto com a dominância estrogênica quanto a baixa de estrogênio. Então, o excesso de estrogênio, ele pode contribuir para que você tenha períodos pré-menstruais, TPM, que hoje é conhecido na ciência como SPM, que é uma síndrome, ela foi classificada como uma síndrome. Você pode ter esse período muito intenso. Então, muita irritabilidade, muita depressão, muitas dores no corpo, muitas queixas físicas, muitas cólicas. Como você pode desenvolver também miomas, a endometriose, cistos, pólipos e até mesmo alguns tipos de câncer. E a progesterona, ela é um hormônio que atua no cérebro, no sistema imunológico, e ela é importante para a produção de enzimas que desintoxicam o nosso corpo. A progesterona também é responsável pela energia, estimulando a tireoide e o nosso metabolismo. Percebam que quando a gente tá próxima de menstruar, eu tô agora nessa fase, a gente fica um pouquinho mais devagar, a gente vai ficando mais lenta, mais cansada, com necessidade de dormir um pouco mais, a gente vai ficando ali menos criativa, mais contida, mais escondidinha, querendo dormir mais cedo. Parece que o trabalho não produz tanto. Por quê? Porque a nossa progesterona tá caindo. E aí, o que acontece? Quando essa progesterona, na segunda fase do ciclo, ela começa a ser produzida, a nossa temperatura, ela aumenta. E por isso também ela é responsável pelo bom funcionamento do nosso metabolismo. A gente até fala que a progesterona, ela é um hormônio termogênico, porque ela aumenta a temperatura do nosso corpo. E esse hormônio, ele estabiliza a comunicação entre o hipotálamo e as glândulas suprarrenais.
Então, acalma o humor, alivia os sintomas de ansiedade, garante boas noites de sono. Também tem relação com a nossa estética, então a pele bonita, o cabelo bonito, viçoso, brilhoso. Mulheres que têm baixa progesterona também podem ter acne, queda de cabelo, cabelo mais fraco, mau humor, irritabilidade. E a progesterona, ela também é um hormônio anti-inflamatório. Então, ela reduz dores abdominais, cólica, enxaqueca, mantém os ossos fortes, os músculos com bom tônus, protege a mulher contra o câncer de mama, endometriose, miomas. E vocês precisam saber que a progesterona e o estrogênio, eles sempre estão equiparados. Então, a dominância estrogênica, ela acontece quando você tem um excesso de estrogênio no seu corpo ou quando você tem uma baixa de progesterona, que automaticamente faz com que o seu estrogênio fique mais aumentado. Então, eles precisam estar sempre ali combinadinhos, tá? E já falei pra vocês que ovular é necessário, porque só ovulando que a gente consegue ter esse equilíbrio hormonal, essa produção desses hormônios tão importantes. Se você não ovula, você não cicla. Então, ciclar é muito importante, não só para engravidar, mas para a sua saúde como um todo. Deusas, essa live vai ser bem rapidinho, porque eu não tô aguentando falar. Então, já montei ela para ser mais rápida. Dúvidas até aqui? Contem aí. Aqui eu separei para vocês, para falar os pontos positivos do jejum na saúde da mulher, os pontos negativos do jejum na saúde da mulher, para vocês fazerem aí as suas considerações. E depois eu separei os cuidados para vocês tomarem antes de iniciarem esse jejum. E já adianto, jejum só com acompanhamento. Não se atrevam a fazer sozinhas, não vai dar certo. Deusas, o material tá disponível para vocês, você só precisa escrever flor aqui embaixo, tá? Para você ter acesso ao material. Quais são os pontos positivos do jejum na saúde da mulher? Ele melhora a sensibilidade à insulina. Então, mulheres que têm problemas metabólicos, que estão com resistência insulínica, com diabetes do tipo 2, pode ser uma estratégia super bem-vinda. Contribui para a redução da gordura corporal, porque quando você está em jejum, você não está comendo. Vocês já sabem que para perder peso, precisa ter um déficit calórico. O jejum, ele auxilia nisso, tá? Reduz o risco de doenças crônicas, melhora foco e concentração e pode ser uma alternativa para cuidados da saúde intestinal. E quais são os pontos negativos do jejum na saúde da mulher? Ele pode desequilibrar o estrogênio e a progesterona, ele pode aumentar o cortisol, ele pode aumentar a ansiedade e desconfortos durante a SPM, que é a TPM. Então, deusa, treinar de estômago vazio, a gente vê falar muito sobre isso, né? Acorda e vai fazer um aeróbico em jejum, vai treinar em jejum. Mas a longo prazo, isso não funciona para os nossos hormônios femininos. A longo prazo, isso vai piorar a sua TPM, pode trazer sangramentos intensos, pode aumentar as sensibilidades nos seios, pode aumentar a ansiedade e tudo isso que eu já falei para vocês. Por quê? Quando a gente acorda e vai treinar sem comer ou vai viver a vida, fazer algo mais intenso sem comer, você envia para o seu corpo uma enxurrada de cortisol. E o cortisol, ele é o hormônio do estresse. E aí, o nosso nível de açúcar do nosso sangue, ele tava ali quietinho, porque você tava dormindo, ele cai. E isso, com o cortisol aumentado, que é o nosso hormônio do estresse, ele assume o controle. E a gente fica naquele estado de luta e fuga, sempre alerta, sempre muito alerta. Você acabou de acordar. Você acabou de acordar. Então, você fazer isso um dia ou outro, beleza, não vai te causar malefícios nenhum.
Você fazer isso sempre, você vai entrar numa rotina de cortisol alto, de estar sempre em alerta, descontrolando todos os outros hormônios. Porque os nossos hormônios, eles trabalham em cascata. Eles nunca trabalham sozinhos. Um depende do outro, um influencia no outro. E no início, quando você começa a assumir essa estratégia, você tá ali bastante empolgada, você tá se sentindo bem, você tá com energia. E você tem aquela falsa sensação de que isso está sendo muito bom para o seu corpo. Mas não, silenciosamente ele começa a sofrer. E se isso for prolongado, você pode ter sim problemas sérios em relação ao seu equilíbrio hormonal. Isso para mulheres em idade super férteis ou mulheres 35 mais, 40 mais, que já estão caminhando para a menopausa, que estão na perimenopausa. E olha só, né? O cortisol, ele interfere com os nossos receptores de progesterona, levando a desequilíbrios hormonais e aqueles sintomas de dominância estrogênica que não são nada legais, que foi o que eu falei agora há pouco pra vocês. Então, TPM, muitas dores nas mamas, dificuldade por perder peso, gordura abdominal, mioma, endometriose, muita enxaqueca, muita irritabilidade, muita ansiedade, né? Essa desconfiguração de humor. E como você precisa, quais são os cuidados que você precisa tomar para fazer esse jejum, sendo mulher? Primeiro, sempre com acompanhamento nutricional, com indicação do nutricionista para você, como uma estratégia e não como uma conduta definitiva para sua vida. Ele vai ter dia para começar, dia para terminar, horários a se cumprir. Então, ele é um protocolo. Em dias alternados, de preferência, preferir fazer no fim do dia. Isso eu sempre... As minhas prescrições de jejum, na maioria das vezes, são pro fim do dia. Então, você vai tomar o café da tarde e vai seguir até o outro dia para tomar o café da manhã. Geralmente é assim que eu monto para elas, para justamente a gente não ter esse pico de cortisol logo de manhã. A gente pode fazer isso à noite e funciona muito bem. Evitar fazer longos jejuns estando menstruada e evitar fazer exercícios intensos no dia que você optar por fazer um jejum. Qual é o tempo de jejum que eu gosto de utilizar? 12 horas a 16 horas, dificilmente passa disso, tá? É claro que todos os casos são avaliados individualmente e todas as estratégias são montadas também individualmente. O jejum, ele é uma estratégia que funciona muito bem se for bem aplicada. E para isso, você precisa estar fazendo dieta. Você não deve fazer, em hipótese nenhuma, do nada um jejum, porque você vai passar mal. Você vai passar mal, a sua pressão vai cair, você vai ter tontura, você vai ter hipoglicemia. Não é assim que faz jejum. Já reconhecer fome e saciedade. Por quê? Porque você precisa saber o momento em que seu corpo está precisando de comida, de verdade, fisiologicamente. E você precisa saber também o momento que o seu corpo já está saciado. Eu sempre falo isso aqui, que saciedade é diferente de satisfação. Satisfeita diz respeito ao seu emocional. Muitas vezes a gente come e não fica satisfeita, mas a gente já está saciada. O jejum, ele te leva a maior percepção de saciedade, principalmente. Ter baixo consumo de álcool, de preferência não consumir álcool. Dormir muito bem. Garantir o consumo de água ideal. Não ter problemas emocionais com a comida, isso é muito importante. Iniciar e finalizar o jejum com uma refeição completa para que você tenha o efeito esperado e ser responsável, não fazer sozinha. Então, repetindo, você precisa estar acompanhada para utilizar esse jejum como estratégia. Você precisa reconhecer fome e saciedade. Você precisa ter um baixo consumo de álcool, um sono muito bom, um ótimo consumo de água, não ter problemas emocionais com a comida. Iniciar e finalizar o jejum com refeições completas, ajustadas para a sua individualidade,
para que você tenha o efeito esperado e ser responsável. Ser responsável, fazer tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Deusas, rapidinho hoje, essa live eu tô com a voz bem ruinzinha, travando, com dorzinha de garganta, então não vou me alongar aqui, mas queria muito voltar para fazer as lives com vocês semanalmente, pra gente conversar bastante, tem muito assunto pra gente colocar em dia. Mês de outubro eu quase não fiz, eu acho que eu fiz uma live e agora voltei com as lives semanais pra vocês. Obrigada pela presença de vocês, espero vocês na semana que vem. Quem digitou flor já vai receber o material. Um beijo!